Então, nesse sentido, o dualismo no gnosticismo é uma metáfora. E eu achei um artigo acadêmico muito interessante de um professor chamado Ihor Karivets. Tem que ler aqui porque o nome é complicado. Ele é professor numa universidade da Ucrânia e ele é doutor em ciências da filosofia. E ele escreveu um artigo chamado A Metáfora do Dualismo no Gnosticismo. E nesse artigo, que eu tentei ler, foi bem difícil, porque eu não falo ucraniano, o artigo está em ucraniano. Aí eu fui usando o Google Tradutor para o inglês e para o português para tentar entender, né? Se alguém lê ucraniano, talvez consiga ter um entendimento melhor do que ele quis dizer. Mas é muito interessante porque eu até troquei mensagens com ele e ele me respondeu assim, poxa, que legal, é difícil eu encontrar alguém que enxerga o monismo no gnosticismo, e eu falei o mesmo para ele, né? Porque no artigo, o objetivo dele, eu vou ler para vocês. Nesse artigo, o autor refuta a afirmação de que o gnosticismo é dualismo na base de que reconhece a existência de 2 ou mais deuses. O autor chega à conclusão de que a base do gnosticismo é o monismo ontológico. E o dualismo é uma metáfora que mostra a imperfeição e o aspecto ilusório do mundo sensível. E é justamente assim que eu enxergo. Então foi muito legal encontrar esse artigo dele, porque reforça que existem outras visões a serem trabalhadas, né? Quando a gente fala de gnose, a gente está falando de um conhecimento, mas não é um conhecimento racional da erudição, não é um conhecimento no sentido de vou fazer filosofia, como que eu posso dizer, igual a gente aprende filosofia no ensino médio. A filosofia se opõe à mitologia, porque a mitologia é uma crença fantástica e a filosofia é um estudo racional. Eu não enxergo assim. Há um aspecto racional na filosofia que transcende a razão, porque a metafísica ela se aproxima do aspecto mental intuitivo. Ela exercita forças da nossa mente que são abstratas e que se aproximam das realidades subjetivas. Então, sim, a razão, ou o intelecto, ou o inteligível, quando a gente fala em filosofia, são traduções muito ruins, porque muitas vezes faz as pessoas pensarem que é um mero entendimento de raciocinar, entender a lógica aristotélica ali por trás de tudo aquilo, e escrever dissertações e teses, e decorar todas as coisas, e ter um arcabouço intelectual muito grande, mas esse nous, esse intelecto, essa segunda hipóstase que é as ideias platônicas, transcendem o aspecto meramente racional cognitivo. Então, quando a gente fala de gnose, a gente está falando de um conhecimento que transcende esse aspecto meramente da razão inferior, da mente inferior. Não é um pensamento, não é um raciocínio lógico, é algo que consegue penetrar a realidade e o entendimento dela. Então, é um conhecimento que desperta para esse conhecimento interior, é um conhecimento das coisas divinas que habitam dentro de nós. A meu ver, é o que Plotino chamaria de uma experiência noética. A gnose é uma experiência noética. Então, não é possível se aproximar do que ensina o gnosticismo através de teorias da cognição. E muitas vezes eu percebo que os estudiosos não compreendem o que é essa gnose. Porque a gnose ela tem relação com uma praxis, com uma experiência interior, que não é infrarracional, ela não é uma sensação astral, não é ver luzinhas, não é sair do corpo. A gnose não é uma experiência no mundo sensível, porque em termos espiritualistas, o plano astral ele é o mundo sensível também, ele é físico, ele não é espiritual, mas a gnose é uma experiência suprarracional. Está além da razão, ela transcende a razão porque ela se torna o conhecimento daquilo que é conhecido. É uma união entre conhecedor e conhecido. E aí, quando a gente entende que esse conhecimento dos gnósticos não é uma cognição, mas um conhecimento que envolve uma experiência de união, fica mais claro que não é algo a ser debatido, ou discutido, ou aprendido no cérebro, mas uma experiência direta. E isso reforça o caráter de unidade e não de dualidade do gnosticismo. Reforça aquela visão que eu comentei no outro vídeo, que na Vedanta a gente chama das duas realidades, Paramartha Satya e Samvriti Satya, a realidade absoluta e a realidade relativa. Elas não estão em oposição. Apenas uma é o reflexo da outra, ela é relativa, ela não é absoluta. Então ela tem que ser investigada, interpretada e transcendida.
E a busca dos gnósticos é justamente essa busca por uma transcendência. Os gnósticos, eles trabalham com um sentido esotérico do ensinamento. Então, muitas vezes, por nós não termos as chaves de interpretação, a gente tende a olhar para o texto como um texto de mitologia, ou um texto de absurdos filosóficos. Mas os gnósticos, eles, de certa forma, se aproximam da visão, por exemplo, de Filon Judeu, quando ele propõe uma exegese das escrituras, uma interpretação da literatura bíblica, né? Filon tem relação com os essênios, ele tem relação com o Paulo gnóstico. Então essa proposta, por exemplo, da visão sobre o Logos, que nos gnósticos é o Christos, é uma proposta de interpretação exegética, simbólica. E sendo simbólico, a gente tem que entender que a visão que os gnósticos têm do demiurgo, ela também é metafórica. Ela não é necessariamente um Deus externo que eles cultuam ou deixam de cultuar, enquanto você tem o Espírito, temos o Pai, o Espírito Virgem Universal, o Uno e o Demiurgo, Yaldabaoth, Sakra, Samael. Eles estão em oposição no mundo da manifestação. Mas enquanto ensinamento é algo que a gente precisa entender para desconstruir. Porque a busca é sempre a busca do retorno a um. Só que o absoluto, ele, nos gnósticos, assim como nos neoplatônicos, ele é indizível, ele é inefável, ele é incompreensível, ele é incognoscível, ele está além da nossa capacidade de conhecer. Isso não quer dizer abandonar o nosso aspecto mental, não quer dizer abandonar o pensamento filosófico metafísico, mas perceber que à medida que a gente avança no desvelar dessa sabedoria filosófica, à medida que a gente se aprofunda, existe um momento em que não é possível mais estabelecer uma distinção entre o conhecedor e o conhecido. Essa é a experiência de retorno dos gnósticos também. Por isso a gnose é um conhecimento interior e não um conhecimento livresco. Mas não significa abandonar o estudo ou desdenhar das chaves de interpretação. E para que essa ascese ocorra, dizem os gnósticos, que nós precisamos de uma chave, de um selo dos mistérios. E esse selo só é obtido à medida que nós temos acesso a esses mistérios. E esse acesso só é possível se nós praticarmos as virtudes. Então, uma das coisas que eu ainda vou trazer aqui em próximos vídeos é desconstruir essa ideia de que os gnósticos não ligam para as virtudes, porque por eles desprezarem o mundo, então eles não ligam para as condutas no mundo. Isso está errado. Então, por exemplo, pegando uma outra passagem aqui desse texto do professor ucraniano, ele fala que a base do gnosticismo é o princípio do monismo ontológico. Então, esse dualismo ele é simbólico. Segundo o professor, e eu concordo com ele, todas as almas, todos os seres, estão ontologicamente conectados com a vida divina. Para os gnósticos, a matéria é uma criação, portanto a matéria ela não é um dos arquétipos divinos. A matéria ela é um subproduto da manifestação da multiplicidade, ela não está no mundo das ideias, ela não está no mundo inteligível ou no pleroma dos seres divinos. Apenas a ideia dela, e ela é uma cópia. Isso não quer dizer que os gnósticos fogem da matéria, mas que eles percebem que as qualidades da matéria são qualidades que nos aprisionam nos sentidos, no apego às sensações. Eles não são muito diferentes de algumas interpretações do budismo, por exemplo, nesse quesito. E por isso que Jesus, na Bíblia, inclusive diversas vezes, ele contrapõe os vivos com os mortos vivos e os vivos mortos. Aqueles que estão despertos e aqueles que estão dormindo, aqueles que estão embriagados e os que têm olhos para ver. É possível estar fisicamente morto e ser vivo, assim como é possível estar fisicamente vivo e ser um morto, na visão dos gnósticos, porque isso tem relação com o nível de despertar da consciência espiritual. Mas a gnose, enquanto esse conhecimento superior, esse conhecimento interior, essa luz que faz despertar a consciência, ela não é um conhecimento das coisas do mundo da matéria, ela não é um conhecimento das coisas práticas do mundo físico, contrapondo a física com a metafísica, entendem? Quando a gente passa a interpretar a gnose como um tipo de raciocínio ou conhecimento mundano, ela deixa de ser gnose.
E por isso, quando a gente começa a tentar explicar que os gnósticos eram dualistas e eles reconhecem dois deuses, um deus bom e um deus mau, então a gente está distorcendo o significado dessa gnose, porque ela é figurativa, essa interpretação. O demiurgo nada mais é do que o ser contaminado pela ignorância que não enxerga a sua origem, que se separa, que se coloca como um ser autoexistente individual e que age a partir de um desejo de criar, contrapondo a vontade divina. Há uma vontade, né? No Pai Nosso seja feita a vossa vontade, e há o meu desejo pessoal egóico de criar. Quando isso está em desarmonia, o demiurgo ele é mau. Mas quando isso é desconstruído, o demiurgo ele passa a ser apenas um filho da necessidade, de uma manifestação. Isso é uma interpretação minha, isso não está nos textos gnósticos. Mas é assim que eu enxergo. Ele surge como uma necessidade de autoconsciência, porque a Sofia, a quebra que ocorre com Sofia é quando ela decide criar por si mesma, quando ela desenvolve a autoconsciência, quando ela olha para si mesma e pensa, epa, eu existo, eu quero criar algo por mim mesma. E aí ela faz isso em desarmonia com a unidade, sem a sua contraparte. Portanto, o demiurgo nada mais é do que a força da ignorância agindo sobre nós. Tanto é que ele é posto dentro de um véu. A Sofia joga ele para baixo dos limites do mundo e coloca um véu, envolve ele numa nuvem. Esse véu é o véu de Maia, é o véu que envolve a matéria e faz com que a gente não conheça, não cognosça, né, adequadamente as realidades superiores. Portanto, à medida que a gente descobre a mônada em nós, o princípio da unidade dentro de nós, a gente deixa de ser dominado pela força da multiplicidade do demiurgo. Ainda que haja um aspecto dualista no gnosticismo, a sua meta final é monista. Quando o demiurgo cria um mundo material, é como se ele estivesse criando uma armadilha para a alma. A alma do mundo ela cai, ela se divide em almas individuais, bem neoplatônico, e o mundo material se torna uma armadilha. Ou como Platão diria, um calabouço, uma prisão ou uma caverna. Quando Platão diz que as sombras na caverna não são reais e a única coisa real é o sol, ele está contrapondo. É um dualismo. Assim como quando os gnósticos dizem que o mundo do demiurgo não é um mundo que vale a pena. É um mundo ilusório, é um mundo condicionado, é um mundo onde forças querem nos manter presos, cegos, embriagados, surdos, mortos. O chamado é sempre para esse despertar, sair dos grilhões que nos prendem à caverna para encontrar o sol interior. E aí todos que voltam, né, voltando ao mito da caverna, todos que retornam depois de ter visto o sol e retornam para contar aos seus companheiros, vejam essas imagens que vocês estão dominando, investigando, sendo experts, não são o mundo real, eles são tomados por loucos, esses que vêm trazer a boa nova. Então os gnósticos também, muitas vezes eles são muito mal compreendidos.